Muito legal, muito legal. A gente pode bater palma, né? Ah. E a coisa mais interessante, eu acho, quer dizer, não é mais, mas uma coisa também muito interessante no Prudence é que ele bate com mais violência ainda. Lembra disso? Não é? Não é? Entende? Quer dizer, ele castiga mais. Ou seja, ele incorpora tanto que é um pouco essa classe intermediária nossa. Evangélica, bolsonarista, etc, etc. Não estou acusando as pessoas. Elas foram manipuladas na sua fragilidade, na sua vulnerabilidade. Mas é um pouco como o Prudence, né? É exatamente como o Prudence, né? Pois é, isso é muito exatamente isso, né? E é muito legal isso, assim. E essa página do Machado é muito importante. Eu lembro também um filme de um amigo meu, que eu gosto muito do filme dele, que é o Renato Barbieri, no livro Pureza, que é sobre a mãe que vai atrás do filho que está sendo escravizado e tal, para parar, né? É um contexto de completa violência, mas o dono da fazenda, que vem de São Paulo de avião, entende? Chega lá e é amigo com todos os funcionários. É legal com a empregada e tal, para que exatamente o que você disse. Ou seja, o cara tem, né? Ele não compromete enfim, é a culpa dele. Ele não se envolve nisso. Ele não, quer dizer, o que ele está fazendo ali tudo a mando dele. Ele sabe tudo o que acontece. É como se não fosse ele, né? Ou seja, você ainda limpa as mãos, né? Você deixa, né? Uma coisa com as mãos com as mãos limpas. Tinha um outro ponto, eu acho que eu esqueci que eu ia dizer. Esqueci completamente, agora não vai voltar. Vamos voltar para o público agora. Sim. A coisa do Essa de Queiroz. O Essa, que eu adoro também, ele tinha o seguinte: quando ele chamava o brasileiro, que você estava falando antes, quem é sempre o brasileiro em todas os romances, por exemplo, que eu me lembro, era sempre o escravocrata, novo rico, idiota, sem nenhuma aptidão, inculto, etc. Não é? Ou seja, né? Tirando onda e sendo ridicularizado pelos seus pares como Dani. Quer dizer, é assim que o Essa de Queiroz, o finíssimo Essa de Queiroz, via a nossa elite. Né? Claro. E aí vai ter que dar para o pessoal. O Basílio é chamado de brasileiro no romance. O brasileiro Basílio. Ele é português, mas ele é brasileiro. O brasileiros que iam para o Brasil faziam fortuna, geralmente com tráfico negreiro, e voltavam para gastar na Europa o dinheiro. Exatamente. É isso aí. É exatamente. Acho que agora a gente pode abrir para perguntas. Ali tem um Luan. Você me ajuda aqui, Rafael? Bem, boa noite. Agradeço a livraria pela oportunidade, né, de estar ouvindo dois professores, enfim. Eu gostaria de perguntar ao professor José, a partir da sua crítica ao Sérgio Buarque, né, no Raízes do Brasil, ele tem uma das questões a democracia liberal como um mal entendido, né? Vai buscar lá em Antígona, na divisão Antígona, Creonte, o Estado e a família, toda a questão público e privado. E a partir da sua crítica ao Sérgio Buarque, né, ao mesmo tempo me questiono em relação a esse ideal de democracia liberal ou de modernidade, como foi comentado hoje na mesa, né, diante do que a gente passa hoje no Brasil, em que a própria democracia liberal, né, que certamente talvez não seja a mesma democracia liberal da qual falava o Sérgio Buarque, né, na década de 30, mas a democracia liberal no Brasil hoje esteve sob ameaça, né, permanece sob ameaça, e não só no Brasil, né, em outros países. Nesse sentido,
levando em consideração a sua crítica ao Sérgio Buarque, como o senhor vê esse ideal de democracia liberal e talvez o próprio ideal de modernidade no projeto brasileiro hoje? Qual é a relevância desse ideal hoje ainda, né? Acho que a gente pode fazer mais perguntas, que a gente vai reunindo as questões e eles respondem. Boa noite, professor Castro Rocha. Chegando nos dois, o ponto comum, eu vejo muito mais no professor Castro Rocha, quando ele desenha, né, o Brasil, uma afirmação nacional na Semana de Arte Moderna de 22, enquanto que o Jessé vai mais no Gilberto Freire, que vem um pouquinho depois. Mas a minha pergunta é, de onde vocês enxergam que nasceu essa gramática de afirmação, de repente ali, de repente 22, de repente com Gilberto Freire logo depois? Tem mais um depois de falar? Tá. Boa noite a todos. Gostaria que o professor professor Jessé, se pudesse, qual é a relação, se o senhor houver essa relação, entre o racismo e posso dizer, uberização do trabalho, essa questão dos aplicativos de entrega, seja de comida, de mercadoria. E também gostaria de falar, o mais importante, só registrar aqui a presença, talvez, desculpe até a emoção, da maior arqui-inimiga dessa elite retrógrada brasileira que nós temos hoje, a dona Marinette. Não, pegou. A questão, por exemplo, do liberalismo é exatamente isso que está sendo construído, né? Quando foi que eu comecei a entender melhor esse país? Eu fui morar em São Paulo, né? E, enfim, estava no meio do negócio, frequentei as altas rodas políticas, advogados, intelectuais e tal, para parar, né? 2017, 2018 e tal, né? E eu achei pouquíssimo distinto a elite real daquela que se dizia crítica, entendeu? Que fosse as duas coisas é a mesma coisa, no fundo, né? E São Paulo vai construir, porque, no fundo, as outras elites não importam muito, né? Quem comanda é a elite de São Paulo, né? O país inteiro. É claro que tem a parte ali que pega Goiás, Paraná, Minas e tal, né? Vai para Mato Grosso do Sul, etc. É uma extensão de São Paulo. É mesmo as regiões que não são extensão quase que física do Estado são dominadas pela lógica, né? É a elite que domina o Estado, né? Então, e foi produzido para quê? Para legitimar esse domínio. A grande questão é a posse do Estado, né? E a elite de São Paulo vai construir isso como um poder simbólico. 1870, você tem o Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, né? Extremamente importante, né? Presidentes, quer dizer, o Washington Luiz, que era o Fluminense, foi um dos caras, né? Que ele montou uma catedral bandeirante, etc. Porque é aí que vai vir a ideia de que o bandeirante é uma espécie de protestante ascético americano, né? Empreendedor, trabalhador, de iniciativa, entende? É como se fosse, né? São Paulo fosse Massachusetts, assim, tropical, né? Entende? Vai legitimar o domínio que ele vai ter no país. A gente está rindo agora, mas isso entende? É o que nos domina hoje, né? Os caras montaram uma coisa. Ou seja, se você é inteligente, você tem que montar as coisas a longo prazo. Eu sempre digo isso. Inteligência para o bem ou para o mal é você pensar a longo prazo. Se você pensa a longo prazo, você é inteligente. Se você pensa a curto prazo, seja para o bem, seja para o mal, você é burro. Entende? Porque, quer dizer, isso é exatamente o erro
né? Isso vai terminar mal, percebe? E os caras montaram uma coisa extremamente bem planejada, né? Foram 50 anos, depois de 50 anos de esforço, não sei o quê, aí você vai montar o Bandeirante e tal, ou seja, o resto do Brasil como tradicional, entende? Aí, coronéis nordestinos, isso já tinha sido montado antes da própria USP e tal, né? E você vai ter depois a passagem disso, muito especialmente a partir da ideia de Sérgio Buarque, que vai ser a grande figura. Se a gente for analisar isso, o que está em jogo aqui é uma tentativa de legitimação de um liberalismo racista, né? Entende? Que se quer pôr como democrata sobre a... Né? Quer dizer, quando ele diz um grande mal entendido, ele está pensando, não é essa elite, ele está pensando como com um povo desse a gente vai ter democracia. Isso está na cabeça dele. Né? E não com... Né? Quer dizer, não é a elite, né? Com uma elite canalha dessa, para mim, com uma elite canalha dessa é difícil pensar. Né? Um país e tal, projeto e tal. Para ele, não. Para ele era o povo. Percebe? Ou seja, é um liberalismo racista, literalmente. Né? E montou uma tradição e enganou todo mundo. Hoje em dia, como se fosse, né? Crítica social. É vendido como crítica social, entende? Porque, né, você vai botar o dedo da corrupção e tal para parar. E tal, sei que eu estou criticando as coisas e tal. Né? A segunda foi aqui, né? Foi do... 22, Gilberto Freire. 22 e Gilberto Freire é exatamente o mesmo. É a mesma fase histórica, onde você estava nos anos 20 e 30, né? Os anos formadores do Brasil moderno, né? E você já tinha, efetivamente, inclusive o João Céu já tinha enfim, se referido a isso e tal, né? Por exemplo, Macunaíma, né? É tipicamente uma tentativa de explicar essa mesma questão e tal, né? Você tem com Gilberto Freire, o que eu acho legal, o que eu acho importante, é o fato de que ele foi além disso, ou seja, ele tentou criar uma identidade nacional positiva para um povo que era sempre tido como lixo. Né? Por exemplo, Gobineau, que era um cara extremamente importante no final do Segundo Império e tal, e influenciou muitos intelectuais, etc. Né? Quer dizer, dizia que o povo não tinha, entende? Quer dizer, estava condenado à morte e tal, né? Entende? Se você é mestiço, você é uma anomalia até, né? Você não vai como os cavalos, como, né? Como a mula, etc. Né? E coisa assim. No caso de Freire, ele vai tentar, sem criticar a hierarquia corpo-espírito. Essa foi a limitação dele. Né? Daí a crítica de pressuposto é fundamental. Você nunca vai criticar uma coisa de uma forma peremptória se você não criticar os pressupostos nos quais essa ideia se assenta. Você não pode criticar só a ideia. Tem que criticar os pressupostos dela, que são inconscientes, não são refletidos. Daí você precisa fazer esse trabalho. O trabalho teórico é, antes de tudo, esse trabalho. Né? E aí ele não criticou isso, essa foi a limitação dele. Ele aceita, por exemplo, o grande negócio dele era o Brasil e os Estados Unidos, como, aliás, todo grande intelectual dos últimos 200 anos. Né? Porque eles são tão desenvolvidos, porque nós somos muito, muito pobres. Como a gente explica isso? Obviamente, a gente é do mesmo tamanho, parará, né? É grande também e tal, mas aqui as coisas não... É esse o ponto. Ele aceita que os Estados Unidos são espírito. E aceita que o brasileiro é corpo. Só que ele tenta fazer uma ressignificação do corpo como virtude, ou seja, o que Bourdieu diria as virtudes ambíguas, né? dos oprimidos. Aí ele vai tentar montar uma coisa, minimamente aquela coisa da festa, a sexualidade exuberante como um traço. Aí o brasileiro vai achar que ele é mais quente do que o europeu, frio, etc. Isso é uma crença nossa e tal, né? Está na nossa cabeça a partir disso e tal, né? Vai pegar coisa da hospitalidade, né? Do calor humano, ou seja, ele vai criar todo um imaginário
que cada um de nós, depois, que vai pensar positivamente sobre o Brasil, vai se referir. Né? E vai ser possível porque antes de Gilberto Freire, não tinha identidade nacional, pessoal. Claro. Ninguém vai se identificar com o lixo. Entende? Você tinha Rio Grande do Sul, um estado importante, São Paulo, um estado importante, Pernambuco, um estado importante, Bahia, Pará, etc. Você tinha regionalidades. Você não tinha identidade nacional. Né? A primeira identidade é de Gilberto Freire. Como ela vai ser acolhida por Getúlio Vargas, um processo inclusivo, né? Uma das minhas raivas é como é que eu vejo gente de esquerda, entende? Chamando Vargas de ditador, reduzindo Vargas a ditador. Entende? Isso é você engolir o veneno elitista completamente e ficar cego. Né? Essa identidade nacional, inclusive, é que vai ser criticada por Sérgio Buarque. Né? Você vai dizer, não, a gente não tem virtude nenhuma. Né? Nós somos lixo novo. Né? Aí retroage ao mesmo lugar onde o negro havia sido posto, da inconfiança, né? Da corrupção, etc. E tal, né? Só com outro ponto. Então, acho que é um pouco isso aí, a coisa singular que eu acho que o Gilberto tem é nisso. Por conta disso, eu acho que ele é o criador do Brasil moderno, né? Porque ele vai criar, inclusive, vai ser a base. Na primeira edição, não sei se você sabe disso, enfim, ele citou 27 vezes Gilberto Freire. Na última não tinha nenhum. Foi tirando o e toda coisa do homem cordial é tributária da plasticidade do brasileiro e português em Gilberto Freire, né? Ou seja, é uma antípoda. Ou seja, nos anos 30 você tem a identidade nacional possível, que vai ser, inclusive, reeditada intelectualmente por figuras como Darcy Ribeiro, um dos poucos que não são epígonos de Sérgio Buarque. Né? Eu também concordo. A grande exceção nisso é Florestan Fernandes, grande figura, tal, né? Mas Florestan não ele fala em patrimonialismo e não sei o que, ele compra ele não rompe com essa tradição completamente, né? Embora ele já tenha elementos ali que vão dar, né? Para mim foi extremamente importante, tal, né? Quando eu li A Revolução Burguesa no Brasil, entende? Eu estava vendo, né? Porque para mim eu li primeiro grandes pensadores internacionais, depois é que eu fui estudar os brasileiros. Isso foi extremamente importante para mim, entende? Né? Eu não tive ali o negócio, não comecei com isso e tal, e as pessoas... Né? Eu acho que se eu tivesse começado de outro modo, eu não iria poder exercer a crítica que eu procurei exercer. Né? Porque aí você tem o quê? Eu via depois Sérgio Buarque, depois de estudar anos e anos, Max Weber e tal, entendeu? E ele só diz bobagem sobre Max Weber. Entende? Sério, não tem o que dizer, não, entende? Né? Uma concepção superficial, falsa, a tese do patrimonialismo é ridícula, né? Não tem nenhum dado da fundamentação histórica para que o patrimonialismo existe. Você não pode ter patrimonialismo com economia monetária desenvolvida, por exemplo. Né? Por que você não pode? Porque o patrimonialismo é uma forma de você se apropriar do excedente, pela tradição, pelo que sempre foi. Se você tem o dinheiro, aí você sabe, você tem a despesa, então, você está me roubando, claro. Entende? Ou seja, e esse país entrou nas relações globais pela economia monetária, percebe? Né? Então é uma loucura, quer dizer, tem isso e outras coisas, né? Entende? Tem uma última coisa que é racismo, uberização. Obrigado, meu querido. Olha, tá vendo como o Tadeu é assim também quando a gente fica fazendo o livro, né? Tadeu, olha, essa parte aqui ficou ruim e tal, vai falar, olha aqui e tal. Ele é a minha consciência. Isso é muito legal. O
que você perguntou sobre racismo e uberização. O que é o cara que fica 16 horas em cima de uma motocicleta e tal, se não o escravo de ganho? Né? Né? O corpo dele está sendo exigido, super exigido, abusado e tal. Né? Eu converso muito, eu ando só eu não tenho carro, eu só ando de Uber e tal, né? E eu converso com o pessoal sempre. E em São Paulo, por isso, você leva 2 horas. Tá? Mas aí você pode fazer uma entrevista completa, né? com o pessoal. E são vidas assim, né? E tal. E quase sempre negros. São nordestinos e negros. São os oprimidos. E o nordestino é um mestiço. Né? Se não for negro, é quase negro. Né? Entende? Quer dizer, então tem uma relação muito de reprodução e de... Né? São os mesmos papéis. Se você pensar, né? Se você tem elite, que manda em tudo, tem uma classe média que se comporta como o homem livre, na época escravocrata, ou seja, o senhor de engenho recebe ele para tomar café de manhã e ele acha que é da casa grande. Igual a classe média hoje. Né? Que é um negócio impressionante isso, cara. Depois dessa bobagem de nova classe média do PT, né? Todo cara que é pobre e remediado acha que é classe média. Aí o cara que é classe média mesmo, ou seja, né, ele tem... o monopólio dele não é sobre títulos de propriedade, mas do capital cultural legítimo, etc. Esse cara se acha elite. E aí, mais uma vez, você invisibiliza a elite. Mais uma vez, né? Então, o que joga é essa coisa desses bodes expiatórios que a gente tem aí sempre pululando, né? E aí você tem o capitão do mato, tem o senhor da casa grande e você tem os escravos, ou seja, a mesma relação, né? Quem domina tem tudo, embaixo aqui você desumaniza, né? E aqui você vai selecionando os membros mais capazes das classes oprimidas para embranquecer. O que é embranquecimento? Venha para cá, recuse os valores da sua classe e da sua raça e assuma como seus os valores que a elite construiu para oprimir gente como você. Né? É isso que é o processo de embranquecimento. Não é você deixar a pele branca. Né? Você assumir que é exatamente o negro evangélico. Né? O negro evangélico embranquece como? Né? E é compreensível, pessoal. Puxa vida, né? Que cara imbecil. Não. Qualquer um de nós, na mesma situação, faria a mesma coisa. Porque é a necessidade de você ser reconhecido quando você é humilhado é premente. É como o oxigênio. Entende? Né? Se a gente não entende isso, a gente também não entende muita coisa. Brevemente. Só um comentário breve, associando a questão do modernismo com a questão da democracia liberal. A verdadeira prosa modernista do Brasil foi escrita por Gilberto Freire. A prosa do Gilberto Freire é o maior exemplo de modernismo, não apenas no ensaísmo, na literatura brasileira. O João Cabral, num famoso poema, dizia a prosa de cesta, a prosa de quem se espreguiça na rede. E é uma prosa absolutamente admirável, a de Gilberto Freire. A associação é possível porque se há algo que o modernismo trouxe como possibilidade para a cultura brasileira, para nós é surpreendente, é a alegria. Antes do modernismo, a autoimagem do brasileiro era triste, melancólica, sombria. É isso, exatamente. Por exemplo, Olavo Bilac tem um soneto de 1917. O soneto se chama Música Brasileira. Vocês todos leram, claro. Releiam. Nesse soneto, Música Brasileira, o que é a música brasileira? Verso final. É a flor melancólica de 3 raças tristes. E a música brasileira é o português que se exilou para conquistar mundos, o indígena que foi exilado da própria terra e o escravizado que foi exilado do próprio corpo. Então, a música brasileira é o fado. Está lá, é uma música triste e melancólica. A imagem do brasileiro é sombria, os sertões do Euclides da Cunha. Essa é a imagem dominante. O Paulo Prado, Retrato do Brasil, 1928.
numa terra radiosa vive um povo triste. Somos nós. E por que somos tristes? Porque somos miscigenados. Então, para que a alegria fosse possível, isso explode depois. Ele tem uma deriva conservadora, mas em 1933 o Gilberto Freire é muito revolucionário. A igreja manda queimar os livros de Gilberto Freire em praça pública. Isso em 1933. Porque havia uma presença da sexualidade na constituição da cultura brasileira e havia a possibilidade de uma alegria. Ainda em Macunaíma, se você se recorda, o Macunaíma ele incorpora as três etnias. Ele mesmo, o personagem Macunaíma. Mas depois de reencontrar o Muiraquitã, que seria a imagem da identidade, ele se perde de si mesmo e vira constelação. Ou seja, era tão distante a possibilidade da identidade que ele vira constelação. O Macunaíma, que era já um samba-enredo lindo, né? Da Portela, não é? Lindo o samba-enredo da Portela. Vou virar, como que é? Vou virar constelação. Vou embora, eu aqui moro mais não, vou morar no infinito e virar constelação. A identidade brasileira é tão distante que vira constelação. Mas a estrela, só vemos o brilho quando ela não mais existe. É terrível a metáfora, não é? Metáfora terrível. Isso nos leva à democracia. Há uma questão no Brasil que é muito que as pessoas não querem enfrentar, Jessé. Mas acho que o trabalho do Jessé enfrenta. A questão, tivemos duas frentes amplas bem-sucedidas no Brasil. Isso é muito bom, porque historicamente as frentes amplas perderam sempre, não conseguiram barrar o nazifascismo. É 1985 e 2022. Na frente ampla de 1985, foi possível, graças à habilidade do Tancredo Neves e às condições históricas, soterrar definitivamente a ditadura, a tal ponto que o Figueiredo não apoiou o Paulo Maluf no colégio eleitoral. Mas em 1985, a frente ampla foi uma frente ampla, sobretudo, em torno do que eu chamaria de democracia formal. Liberdade de organização partidária, liberdade de expressão, eleições livres, resultado da urna respeitado. Não é pouco. Na história brasileira, nós nunca tivemos, como na Nova República, de 1985 a 2022, tivemos 10 eleições presidenciais, 2 impeachments, mas tivemos 10 eleições presidenciais sem solução de continuidade. A primeira vez na história da República Brasileira. Em 2022, tivemos outra frente ampla. Frente ampla que uniu, por exemplo, o homem que sugere que durante 6 anos o salário mínimo não tem aumento. A explicitude da disfarçatez é impressionante, não é? Mas o Armínio Fraga, em 2022, gravou um vídeo a favor do Lula, contra o Bolsonaro. Então, em 2022, tivemos outra frente ampla bem-sucedida, em defesa do pluripartidarismo, da liberdade de expressão política, de urnas, do respeito ao voto das urnas. Muito importante no Brasil. Mas, em ambos os casos, nunca tivemos coragem de tocar o dedo na ferida. Qual é o dedo na ferida que deve ser tocado? É que, neste país, nunca houve democracia enquanto acesso a direitos. E na questão da uberização como forma de racismo, neste país nunca houve democracia enquanto acesso a direitos. Nós estamos num estado em que pesquisas confiáveis apontam que aproximadamente algo entre 65% a 75% do território deste estado são controlados ou pela milícia ou pelo narcotráfico. No período áureo do governo Lula, quando o salário mínimo teve um aumento de poder de compra de 70%, o que é maravilhoso. Quando, pela primeira vez, o povo podia ir à universidade, o que é maravilhoso. Quando o pobre foi incluído no orçamento, o que é maravilhoso, não é uma crítica. Mas no período áureo do governo Lula, se você mora no Rio de Janeiro, numa área dominada pelo narcotráfico, pela milícia, você nunca viveu no Estado Democrático de Direito. Para nós, que estamos aqui agora discutindo o importantíssimo livro do Gessé Souza, nós vivemos no Estado Democrático de Direito. A maior parte do povo brasileiro não vive. E isso vai explodir em 2026. Em 2026, isso vai explodir com um nome próprio, que é a propriedade do que nunca tivemos: democracia enquanto acesso a direitos. Ano que vem, um nome se tornará onipresente no debate público presidencial: Nayib Bukele. Porque a questão será, para nós jamais trocaríamos a liberdade pela segurança. Porque nós sempre tivemos democracia formal. Mas uma parte considerável do povo brasileiro estará disposta a trocar liberdade pela promessa falsa de uma segurança absoluta. Nayib Bukele. Na alegria do modernismo se esconde algo. O que se esconde é a ausência de acesso à democracia, a ausência da democracia enquanto acesso a direitos. Nunca tivemos neste país, José.
para a maior parte da população. Bem, gente, eu sabia que isso ia acontecer, mas eu vou ter que encerrar no melhor momento da nossa conversa. Eu quero agradecer muito vocês que vieram aqui hoje acompanhar esse bate-papo em torno da elite do atraso. Professor João César, professor Gessé. Eu vou deixar aqui uma palavrinha final para vocês aí de despedida, para a gente fechar o nosso encontro. Eu vou começar com o professor João. Não, muito rápido, dizer que é uma grande honra. Eu considero o Gessé Souza um dos mais importantes inovadores dessa nobilíssima e longuíssima tradição do pensamento social brasileiro. E eu acho que neste livro encontra-se todo o projeto do ICL, do Instituto Conhecimento Liberto. Isto é, se em última instância, do que se trata mesmo é de compreender onde se encontra o poder, enquanto relações de comando e de hegemonia numa sociedade. E se essas relações não são prévias, mas são posteriores ao domínio de ideias, então, se tudo der certo, daqui a 20 anos, o Gessé Souza será presidente no novo partido político que será o ICL. É uma grande honra, Gessé. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria só agradecer mais uma vez. Exato. Eu já queria conhecer o João César há muito tempo, e aí eu disse para ele, tenta conseguir o João. E tem amigos nossos, eu contei a você, né? Em Portugal. Puxa vida, eu queria muito que vocês conversassem um com o outro, etc. E é realmente uma conversa muito legal. Eu acho que, enfim, vocês devem ter gostado, imagino, espero. Né? E agradeço a vinda de vocês aqui, muito legal, fico muito contente para a gente discutir esse livro. Agradeço também meu querido Tadeu, né? Tá aqui mediando, o pessoal da Record que está aqui, né? Santos e tudo. E, enfim, eu vou ficar aqui autografando as coisas. É isso, gente. Vamos organizar uma fila aqui à minha esquerda, que o Gessé vai receber vocês para autógrafo. Necessariamente à esquerda.